Existem dois fenômenos ondulatórios que são típicos de fenômenos ondulatórios. A interferência e a difração. A difração é um fenômeno mediante o qual a onda contorna obstáculos, né? E, no processo, vai gerar a interferência de muitas ondas, né? De forma que o que nós vamos ver aqui são experiências, primeiramente, envolvendo a difração, mas a difração é sempre bom lembrar que ela resulta de um conjunto de interferências, né? E, finalmente, nós vamos falar de uma experiência famosa, né, feita por Newton, né? Os anéis de Newton, para ilustrar o fenômeno da interferência. Então, vamos lá, Cláudio. Vamos lá. Bom, aqui a gente vai fazer uma experiência bem simples. Basta ter um laser. No caso, eu comprei esse laser, que é usado basicamente para fazer aquelas figuras, né? Aquelas figuras coloridas. E eu tirei o motor que tinha uma rede de difração que fazia aquelas figuras, né? Então eu tive que abrir, tirei esse motor, né? E deixei apenas o laser. Então é bem interessante porque esse tipo de fonte ele tem dois lasers, o laser vermelho e o verde. Então você pode utilizar ou o laser vermelho, né? Ou o laser verde. Olha, né? Basta tirar aquele anteparo. Só que tomando cuidado de não olhar diretamente essa fonte de luz, né? Porque de alta potência. Para efeito da difração, aí é o comprimento de onda, né? Que é diferente num caso e no outro. Exatamente, né? Exatamente. Você pode fazer o experimento, o mesmo experimento, com comprimentos de onda diferentes, né? Então nós vamos usar aqui o laser verde, que ficou um pouco mais intenso, né? Na gravação ficou melhor. E a ideia é usar um fio de cabelo, um obstáculo bem fino, né, de forma que a gente possa observar a difração da luz, né, porque a luz tem um comprimento de onda pequeno e você tem que colocar um obstáculo mais ou menos da ordem de grandeza, né, do comprimento de onda. Então eu coloquei aqui um fio de cabelo, né, colei com fita crepe, e a ideia é fazer o laser incidir sobre esse fio de cabelo. Né? E, por meio das equações, a gente pode determinar qual é o diâmetro, qual é a espessura desse fio de cabelo, né? Então, essa é uma coisa interessante para você medir sem ter que tocar no objeto. Né? Uma aplicação interessante. Bem interessante, né? De repente, eu vou colocar um paquímetro, um micrômetro aqui para medir e, de repente, eu posso amassar o fio de cabelo. Então, eu posso medir o diâmetro desse fio sem tocar. Então, por meio da difração. Então a ideia é colocar o laser, ali o ponto, do laser, e colocar o fio de cabelo bem na frente, olha só, do meu fio de cabelo. Tá aqui. Então nós vemos que aparecem ali franjas, né? Claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. Ali, exatamente nesses pontos, né, são os pontos onde houve... São pontos de máximos e mínimos, né? Exatamente. De intensidade da luz, né? Exatamente. Interferências, né? Construtivas e destrutivas. Então, a ideia é medir a distância do máximo central... Exatamente, o máximo central e o primeiro mínimo, ou o segundo mínimo, o terceiro mínimo. Então, o ideal é pegar essa distância, né, o maior possível. Por exemplo, se eu pegar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, digamos o quinto mínimo, né? Então, para o quinto mínimo, eu vou usar na minha fórmula para determinar o diâmetro do fio, eu vou usar m igual a 5. Né? Então, nós vamos utilizar essa fórmula, né, a fórmula da difração. D seno de θ é igual a m lambda. M seria o número do mínimo que você pegar. No caso 5. No caso 5. Se eu pegar o primeiro mínimo, o m seria igual a 1. Né? Lambda é o comprimento de onda da luz laser aqui, né? Que no caso é o laser verde, está da ordem de 530 nanômetros, né? 530 vezes 10 a menos 9 de metros, né? Esse é o comprimento de onda desse laser. Seno de θ, né? O que seria o seno de θ? Basicamente é o ângulo entre o máximo central aqui
né? E o quinto mínimo. Então você tem aqui um triângulo retângulo e aqui eu tenho esse ângulo, né? Ok. Então, como é que eu determino o seno desse ângulo? Bom, para pequenos ângulos, o seno de θ é praticamente igual à tangente de θ, né? Ou igual a θ. Agora, a tangente de θ é mais fácil de determinar, porque eu tenho aqui um triângulo retângulo, aqui eu tenho o cateto oposto, né? E a distância desse anteparo até aqui no fio de cabelo, né? Eu tenho ao outro cateto, né? Então, o cateto oposto e o cateto adjacente, eu tenho então a tangente do ângulo. Então, dado a tangente do ângulo, que é praticamente igual ao seno do ângulo, eu posso determinar qual é o diâmetro do fio de cabelo. Então, vai ficar como uma atividade experimental, né? Quer dizer, você pode determinar algo muito pequeno, muito fino, né? Sem tocar e de forma mais precisa. Muito bom. É uma aplicação, inclusive. Uma aplicação né? prática, sim. Muito bom. O fenômeno da interferência é característico de ondas. Só as ondas exibem este fenômeno. E quando a gente analisa, né, o caráter dualístico, corpuscular, né, e também ondulatório, né, a gente sempre chama atenção para o fato de que a natureza ondulatória se revela em experiências como essas, né? Onde você tem a interferência de ondas. No caso aqui, ondas eletromagnéticas, né? Luz, na verdade. Né? O Cláudio, então, vai fazer duas experiências, né? Onde o que a gente vai perceber, né, é a existência de máximos e mínimos de intensidade. É isso que acontece quando você tem interferência. A primeira experiência é uma adaptação do Cláudio à famosa experiência dos anéis de Newton. Né? Newton foi o primeiro a perceber isso, e é curioso, porque ele acreditava na natureza corpuscular da luz. E, no entanto, estava vendo fenômenos de interferência, né, que é típico, né, de fenômenos ondulatórios. Né? Então, vamos lá, Cláudio, as duas experiências. Né? Vamos lá. Então, para a gente poder visualizar, né, se você olhar atentamente, você vai ver aqui os anéis, mas é muito pequenininho, não dá para a gente projetar, por exemplo, para mostrar para uma sala de aula. Então, a ideia é usar um laser, né, que a gente utilizou na experiência de difração, né? Só que esse feixe eu tenho que abrir, porque eu tenho que mostrar a superfície, mais ou menos, das duas placas de vidro. Então, qual que é a ideia? É colocar que aqui... é uma superfície esférica, a primeira aqui, né? Ah, sim, sim. É aqui bom são lembrar, dois vidros, né? Então, isso aqui é levemente esférico. Isso. Né? E aqui plano. Né? Então, eu tenho, então, uma superfície meio esférica em cima e plano piso embaixo. Que faz toda a diferença, né? Nos anéis, exatamente. Não pode ser as duas placas planas, né? A próxima vai ser as planas. Bom, para a gente abrir o feixe, a gente pode colocar aqui uma lente convergente para você abrir. No caso, de distância focal bem pequena. Né? Se eu não tiver uma lente de distância focal pequena, eu posso usar, por exemplo, uma bolinha colocando água dentro, né? Ou colocando uma bolinha de gude bem transparente, né? Alguma coisinha que tenha uma distância focal pequena. Então a ideia é colocar na frente do feixe e abrir o feixe. Né? Então veja que agora o feixe ficou mais aberto. Né? Então a gente pode agora colocar em cima, né? E projetar. Então nós vamos projetar aqui atrás, vamos colocar aqui o laser posicionado, né? Aqui para a mesa. Então está aqui o feixe. Um pouquinho. E vamos colocar os anéis de Newton, né, aqui sobre o feixe. E a gente vai observar ali E que dá para ver daqui de cima. Dá para ver daqui por cima, fica bem nítido, né? Mas ali é melhor porque você projeta, né? Exatamente. Então o que a gente vê aqui, né, são máximos da intensidade e mínimos, né? Isso. Essas circunferências escuras, né? São os mínimos de intensidade, né? Influência destrutiva, né? Isso. Então você tem máximos e mínimos, e esses máximos e mínimos eles ocorrem por conta
né, da diferença, né, das distâncias, digamos. Exatamente, não é isso? entre duas ondas, né? Isso, então são os caminhos ópticos, né? Exatamente. A regra aqui sempre seria um pouco semelhante a essa, né? A diferença de caminhos ópticos é igual ao número inteiro de comprimentos de onda. Isso. Grosso modo é isso, Grosso né? modo, Então, você consegue fazer até mesmo a previsão, né, de onde se situam os máximos e mínimos, né, olhando para as diferenças de caminhos ópticos, né? Exatamente. A gente pode, inclusive, variar a espessura da película, né? Pressionando aqui, olha. Pressionando os dois vidros, né? A gente pode ver que há uma porque aí mudança. você altera o caminho óptico, né? Isso, exatamente. E a espessura da película de ar que tem no meio, né? A distância... A gente pode alterar, né, essas figuras de interferência. Então, agora vamos a uma experiência, né, também de interferência, mas agora fazendo uso de lâminas, né, de placas paralelas, né? Então vamos lá, Cláudio. Ok, então a opção, né, de usar não os anéis de Newton é pegar duas placas comuns de vidro normal e colocar uma sobre a outra, assim, né? O importante é que sejam bem limpinhas para não ter uma partícula muito grande, né? Porque aí você vai ter um espaçamento muito grande, né? E então você não vai conseguir essas figuras, porque tem que ser da ordem do comprimento de onda da luz, né? Então, a gente coloca sobre o feixe, né? E aqui já dá para observar aquelas figuras de interferência, né? Então, a luz entra pela primeira placa, sofre refração, bate na superfície entre o vidro e o ar, a camadinha de ar que tem ali, e é refletido, né? Então, aqui, Cláudio, nós estamos observando a interferência de duas ondas, né? Isso. A primeira é aquela que é refletida aqui, não é isso? Não, A segunda é aquela que é refratada e refletida na parte de baixo, volta. Isso. E aí essas duas, elas têm uma diferença de caminho óptico, que é quando ele passa pela parte do vidro. Isso. Não é isso? Não, na verdade é assim, a gente está vendo aqui a interferência que ocorre entre as duas ondas, uma que passa pelo ar, né, e reflete na superfície de baixo do vidro e volta. Isso. E a outra é aquela que bate na superfície de baixo do primeiro vidro. Né? Do primeiro vidro. Mesmo, isso. Essa mesmo. Não aqui em cima. Porque não, tem não. reflexão aqui. É isso, mas não aqui em cima. Mas a hora que ele entra... Aí você tem uma interferência entre essas duas, né? E a regrinha é aquela da diferença de caminhos ópticos, né? Isso. Porque aqui o caminho óptico envolve o quanto ela andou dentro do vidro. É isso que o quanto envolve o índice de refração do vidro, né? Exatamente. Então a diferença de caminho óptico é igual ao número inteiro de comprimento de onda. Grosso modo é isso, né? Esse é mais fácil de entender, fazer, né? E tem que ser bem pequeno, né? A interferência, né, dessas ondas. Isso, e tem que ser bem pequeno essa película para exatamente o caminho óptico ser mais ou menos da ordem do comprimento de onda, né? Tá certo? Então, se não tiver uma película muito fina, você não vai conseguir essas figuras. Né? Claro. Uma das características das ondas, em geral, né, é transporte de energia. É claro que não são as ondas apenas que transportam energia. Partículas também transportam energia. Não é uma característica exclusiva das ondas, né? Mas uma onda transporta energia. Isso é fundamental que se entenda. E aqui, uma das características da onda, do transporte da energia, é a intensidade, né? É a intensidade da onda que me dá energia por unidade de tempo, por unidade de área transportada pela onda. Luz, claro, ondas eletromagnéticas, de uma maneira geral, transportam energia. E a intensidade depende do quadrado, da amplitude do campo elétrico, né? A intensidade de uma onda eletromagnética, né? Agora, em geral, né, o Sol, por exemplo, né, emite radiação eletromagnética para todo o espaço, né? Então, à medida que vai se afastando do Sol, essa intensidade vai se tornando melhor, porque ela vai caindo com o quadrado do inverso da distância, né? Agora, o Cláudio encontrou um jeito de concentrar a energia, de concentrá-la, né? Então, ele vai explicar isso para a gente.
e a gente vai ver um aumento da intensidade, na verdade. Né? Isso, e o que ele vai demonstrar que é capaz, né, de, inclusive, queimar um objeto. Né? Então vamos lá, Cláudio. Vamos lá. Bom, aqui nós vamos lá então uma lâmpada incandescente, né? Uma lâmpada incandescente, ela gera muito infravermelho, né? Então ela esquenta muito. E aqui uma demonstração de como você pode transportar energia através de ondas eletromagnéticas, através da radiação, né? E que esse tipo de onda não precisa de meio material. Então eu poderia fazer vácuo aqui que ia acontecer a mesma coisa, quer dizer, aliás, o Sol manda energia através do espaço, né? Não precisa de meio material. Bom, então aqui eu tenho uma lâmpada e aqui um espelho parabólico, né? Então o que esse espelho faz, né? Ele reflete as ondas e toda a luz que vem paralelo ele concentra aqui no foco, né? No foco é um pontinho. Se os raios incidirem todos paralelamente, vai direto no no foco. Né? Se eu levar, por exemplo, lá fora e incidir Sol, né? Os raios de luz vêm praticamente paralelos, você vai conseguir um foco aqui muito bom. Né? Nesse caso não vai ser ondas exatamente paralelas, né? Mas eu tenho ondas assim, né? Vindo aqui meio inclinados, né? Mas tudo bem, dá para pegar aquelas que vêm paralelo, né? Qual que é a ideia então, né? É pegar a energia das ondas que vêm aqui paralelamente e concentrar num ponto, né? Então eu tenho a energia vindo nesta área toda, sendo concentrada em apenas num ponto, né? Então eu tenho uma concentração, uma densidade de energia muito grande nesse ponto aqui. Um aumento da intensidade, então, né? Exatamente, exatamente. Então aqui está a lâmpada incandescente, né? E para mostrar, né, que aqui na superfície da lâmpada, né? Então eu posso colocar aqui o fósforo, né? Não acontece nada, né? É quente, mas não é suficiente. Não absorve energia suficiente, assim, né? Para acender, né? Então, o mesmo papel, né? Eu posso colocar o papel aqui que ele não chega a queimar, né? Outra coisa importante é que na radiação objetos brancos, eles refletem a maior parte da luz visível. Né? Então, um segredo importante, né, esqueci de falar aí, é pintar de preto, né, a superfície. Isso é bem importante, porque uma superfície escura, ela absorve todas as cores, né? Então, você vai ter uma eficiência muito maior, porque ele vai absorver muito mais energia, né? Então, mesmo a superfície preta aqui... Ele não queima ainda? Não queima, mas eu vou colocar isso bem, tentar acertar bem no foco aqui do espelho. Olha, superfície branca, né? Ele chega a queimar, né? Mas se eu puser aqui na superfície preta, ele queima com muito mais... Quanto mais próximo você estiver do foco, mais eficiente, né? Mais eficiente, exatamente. Então, aqui, por exemplo... Ele queima muito mais rápido do que uma superfície branca. E a região escura queima primeiro, né? Queima primeiro, exatamente. Então agora o palito de fósforo é a mesma coisa, né? O palito de fósforo com uma superfície escura. Olha, vai ficando avermelhado, né? Aqui é o palito de fósforo já é meio avermelhado mesmo, né? Mas vamos colocar aqui no foco, né? O duro é que acertar aqui o foco do espelho. Veja que já está começando a esquentar. Muito bom, muito bom. Acendeu o fósforo. Uma temperatura razoavelmente grande, né, para poder pôr em ignição, né, o fósforo. Muito boa a experiência.